ajuda-nos a decifrarmos este enigma. O Espírito é uma emanação, uma partícula infinitesimal do Absoluto. E o Espírito é uma porção, uma individualização dessas partículas primevas no Absoluto. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. O de número 13 da terceira temporada, o Ser Integral. Você sabe o que é? Então fique conosco até o final do programa. Vamos estudar juntos. Mas antes, agradecemos a vocês que são a causa do nosso existir. Internautas ou netespectadores. A Aline Gonçalves, que está nos conduzindo até vocês. Sem ela, na operacionalidade, na produção desse programa, nada aconteceria por aqui. Por mais que agradeçamos todos os equipamentos, o estúdio, a tecnologia, a internet, a energia, enfim. Agradecemos sim tudo e todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. E em nome de Deus, em nome do Cristo, de seus emissários, em todas as dimensões do ser e do saber, mais uma vez, a nossa eterna gratidão. Então, como dissemos, parece um enigma, não parece? Porque quando eu falei o Espírito, é o Espírito com E minúsculo, o princípio inteligente do universo. Então, o Espírito é uma emanação, uma partícula infinitesimal do Absoluto, o princípio inteligente do universo. Então, é a menor partícula de tudo quanto existe. É considerada a matéria-prima do cosmos. E o Espírito, agora com E maiúsculo, é uma porção, uma individualização dessas partículas primevas, desse Espírito com E minúsculo, no Absoluto. Então, por que do e no? A partícula infinitesimal do Absoluto. Uma fração. Como se você fosse imaginar uma célula do seu corpo. E, ao mesmo tempo, o Espírito individualizado, o ser constituído, o ser integral, é uma individualização, uma porção dessas partículas infinitesimais que formam a matéria-prima do cosmos, agora no Absoluto, porque não sai do Absoluto. Então, quando falamos o ser integral, estamos falando do Espírito que tem quase a idade do universo. Você lembra quando falamos isso em outros programas? O Espírito, com E maiúsculo, tem quase a idade do universo. Ele, o Espírito, sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Já a alma é uma diminuta fração, um ponto de autoconsciência pura desse Espírito, que é a soma de todas as nossas vivências. E esse ponto de autoconsciência pura, que está traduzido no segundo livro, principalmente no glossário, é o que ele tem de melhor, esse ponto de autoconsciência pura, para desenvolver o projeto que agora almeja. E esse ponto de autoconsciência pura vai ser o centro da consciência individual. E este eu individual, que é a personalidade que ora animamos, ele constitui-se de o consciente, que é o que nós chamamos de mente, na qual está a capacidade criativa, que é o pensamento, a memória, as inteligências intelectiva, emotiva e espiritual, o poder imaginativo e outros potenciais correlacionados, como sentimentos que vão qualificar esses pensamentos e tudo mais. Ao mesmo tempo, se a mente é o consciente,
temos o subconsciente nessa constituição, que é uma fração do inconsciente, o que está predisposto a trabalhar conosco, a realizar em perfeita harmonia a governadoria do universo perispiritual e do universo biológico, em confluência ou em consonância com esse projeto inicial do ser profundo, do espírito, do ser integral. Assim, a mente, o subconsciente, ou a mente consciente, a mente subconsciente, o perispírito e o corpo, esse ponto de autoconsciência pura, que é a alma, como centro dessa consciência individual, forma o que chamamos a personalidade atual. Já o espírito, na sua totalidade, é a soma de todas as almas que já foram vivenciadas. Em cada encarnação, assim mensura Ernesto Bozano na obra O Objetivo da Vida. Em cada encarnação, o espírito, essa individualidade, fabrica uma alma. Porque começa com um ponto de autoconsciência pura, que é o que ele tem de melhor para gerir a situação e fazer eclodir os potenciais inatos e também o desabrochar dos recursos latentes para essa nova construção. Ficou mais ou menos claro? Então, de modo que quando falamos, não tem como dissociar o corpo biológico do espírito. Ele é a causa, o corpo é o efeito, porque ele faz parte da atual alma, mas faz parte do ser imortal. Porque o corpo está todo mergulhado dentro do universo perispiritual, segundo Joana de Ângeles. O universo perispiritual, por ser uma criação e o veículo de expressão da mente, ele está dentro do universo mental. E esse universo mental, no qual a alma está sediada para receber as diretrizes, é uma emanação do espírito, o ser imortal. O espírito é constituído de vários Cristos, e cada Cristo gerencia uma porção de almas. Então, quando a alma se sublima dentro do Cristo, ele relembra o que nos disse Jesus. Assim como meu Pai, assim como o Espírito me confiou um reino com várias almas, você que agora se iluminou, que se sente uma comigo, eu também vou-lo confio um reino. É o que Paulo de Tarso disse-nos num certo momento. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Sigam-me vós, porque já sou igual a ele. Estão entendendo? Então, o Cristo interno, ele gerencia duas ou mais almas, ou incontáveis, depende da sua envergadura. E a alma que se iluminou nele, que começa agora a receber a sua incumbência para construir o seu clã, quando ela edifica uma segunda alma e a torna sublimada, duas ou mais almas sublimadas formam um Cristo interno. Dois ou mais Cristos internos formam o Deus interno. Então, hoje, se o nosso espírito, esse Deus interno, tem quase a idade do universo, imagina quantos Cristos e quantas almas. Porque se só na Terra, conforme o Dr. José Raul Teixeira narra com extrema segurança, nós já vivenciamos mais ou menos 1000 encarnações na forma humana. Mas Allan Kardec informa-nos em obras póstumas, Fotografia e Telegrafia do Pensamento, lição na qual ele lembra-nos que um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências.
Então, com todas as almas, com todos os Cristos no Espírito e com todos os seus veículos de expressão. E também com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, já que somos uma fração diminuta do ser universal, como dissemos no início. O Espírito, a partícula primordial, é uma emanação. Emanação, o que emana não sai do, porque não existe dois deuses. Existe um só Deus. Então, é emanação porque não sai do. Então, o Espírito, com E minúsculo, é uma emanação, uma partícula infinitesimal do Absoluto. E o Espírito, o ser imortal, a individualidade, o Espírito é uma porção, uma individualização dessas partículas primevas no Absoluto. Em Deus existimos como seres individualizados, constituídos. Vivemos uma experiência de acordo com o nosso propósito e nos movemos dentro desse oceano infindável. Ora no planeta Terra, ora no planeta Marte, Júpiter, ora na estrela Órion, na estrela Sirius e assim sucessivamente. Está pegando o raciocínio? Tome água. Vou estender a leitura um pouquinho que vem na sequência, e isso faz parte do segundo livro. Então, o Espírito é uma emanação, uma partícula infinitesimal do Absoluto, e o Espírito é uma porção, uma individualização dessas partículas primevas no Absoluto. Devassando o espírito da letra, Leon Denis profetizara inequivocamente que o meio mais eficaz para que a alma, uma diminuta fração do espírito, a consciência ou centro consciencial da personalidade que ora anima, para que ela possa galgar mais altos degraus nos quais fluirá de maior lucidez, para enfim alcançar o aumento do domínio que está destinada a exercer dentro e fora de si, e assim lograr êxito na proposta de autoconhecer-se e de autoiluminar-se. É imprescindivelmente que faça o exame de consciência e a introspecção. Então, quando falamos do ser integral, estamos falando de nossa totalidade. E se essa totalidade que compõe o Espírito, o Deus interno, sabe conscientemente o que fazer, como fazer e quando realizar, e na sua imensa complexidade, como prossegue Joana de Ângeles, ele se expressa por intermédio do eu superior, que é o Cristo interno, para executar no eu individual a personalidade, com o auxílio do eu pessoal, a alma, como centro da consciência individual, as experiências de outras vivências que estão lá arquivadas no inconsciente. Por isso que a primeira atitude é separar do inconsciente parte dessas experiências que estão predispostas a obedecerem, a vestirem a roupa nupcial e participar deste festim. Por isso que a mente subconsciente, ou o quartel-general dos instintos, dos automatismos, trabalham em perfeita harmonia com os propósitos das leis, da vida, do amor, do espírito, para que tudo ocorra da forma mais perfeita possível. O que acontece nesses pequenos conflitos, traumas ou desafios é quando a alma, esse ponto de autoconsciência pura, não mostra a que veio. Não obedecem
a sua essência consciencial, já que ela é um ponto de autoconsciência pura. Ela é um ponto de autoconsciência pura, ou seja, é a melhor informação que o espírito, que sabe o que fazer, quando fazer e como realizar, o melhor que ele tem para desincumbir do atual projeto. Agora, se ela distrair-se, que ela é o centro da consciência individual, imagina ela dentro da mente, e em torno dela, se ela distrair, o inconsciente pode invadir o espaço e sitiá-la. E ela ficar enceguecida, porque ela é o que nós chamamos de ego. Então, dependendo dos atrativos que lhe são, ou que lhe é ofertada, esses atrativos que o meio lhe oferta, ou lhes oferta, ela distrai. Tanto com coisas simples como a alimentação do corpo biológico, como a manutenção do corpo perispiritual. Corpo biológico, basicamente, forças vitais. Já o corpo perispiritual, além das forças vitais, ou forças básicas, forças genésicas, temos os instintos, sensações, emoções, sentimentos a serem alimentados também. Então, de acordo com as paixões, com as ilusões, esse perispírito também pode ser domado pelo inconsciente. Então, agora nós ficamos sem a lucidez da alma, que deveria obedecer o centro consciencial da qual ela promana, e ela fica perdida, porque o corpo pede algo ilusório para mantê-lo no mesmismo perturbador. O perispírito, idem. E a manutenção dessas forças inconscientes, agora usando o consciente, que é a própria mente que foi tomada de assalto, o seu veículo de expressão, que é o universo perispiritual, e o universo biológico, todos ficam a serviço dessas paixões, desses traumas, desses conflitos. Então, quando desconhecemos esse ser integral, morremos de sede à beira do poço. Porque, via de regra, o subconsciente está muito próximo do superconsciente, na maioria dos seres. Salvo algumas situações, e nós estamos dentro dessa situação, ou dessas situações, que nós viemos no extremo do nosso inconsciente, como se fosse tudo ou nada desta vez. Após milênio e milênio sem conta de tentativas, experiências acumuladas, o ponto de autoconsciência pura à altura da missão, e encarnamos no extremo do inconsciente, para arrebanhar todas as ovelhas perdidas e trazê-las em segurança ao aprisco, que é a superconsciência. Então, quando conhecemos esse ser integral e sabemos que o centro consciencial desse ser é constituído com virtudes, que são entidades que o constituem da mais alta hierarquia. Essas virtudes são filhas dos Cristos, que estão agora a serviço desse Deus, em nome desses Cristos. Elas podem encarnar por intermédio deles, usando a mente, que é uma emanação do Espírito. Então, a mente pertence ao Espírito, a mente santíssima. E agora, os Cristos querem encarnar frações de si, que são suas virtudes. E o Espírito vai ajudá-lo a encarnar por intermédio da mente, que é a sua emanação, o laboratório no qual está a capacidade criativa para essas condições, o conhecimento relativo ou transcendente. O relativo está no mental concreto, o transcendente no mental abstrato.
Então, nós temos uma mente abstrata, uma mente concreta. E no processo encarnatório, as duas aparentemente se fundem numa só realidade. Porque da essência consciencial do ser integral vai emanar virtudes, que é o que nós chamamos de forças intuitivas, que vão, ao chegar-se no universo do Cristo, expressar-se no campo mental como pensamentos. Então, o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Então, uma fração da consciência, um ponto de autoconsciência pura, é um pensamento. Uma fração, na realidade, de uma virtude. Então, nós estamos encarnando virtudes, usando a mente que é do Espírito, porque Ele é o arquiteto, o Senhor Supremo, a onipotência, a onipresença, Ele está na cena, e a onisciência. Nós vamos pensar dentro do pensamento dEle, porque nós somos uma fração desse pensamento como almas. Então, nós queremos encarnar a compaixão, a humildade, a mansuetude, a doçura, a ternura. Então, o que é que precisa ser corporificado ou personificado no contexto onde vivo para ajudar-me a solucionar a pendência? Você sabe o que você almeja ser? Qual o seu propósito de vida? Para Joana de Ângeles, no processo de autocura, se eu quiser curar-me, eu preciso de alguns quesitos. No primeiro item, que é a observação do pensamento, o seu teor preferencial, para que ele possa trazer o que realmente almejo, além de concentrar-me nessa ação, eu vou elaborar ideias enobrecedoras, que são vários pensamentos ressonantes, em perfeita sincronia e sintonia, e vou transformá-los em ideias, as ideias em planos, e ideias enobrecedoras e planos de futuras ações benéficas serão os portadores das energias equilibrantes para que eu possa reorganizar os complexos campos celulares, perispiríticos e físicos, harmonizá-los, que é a cura em si, e aumentar-lhes a produtividade, a manutenção do que pretendo. E ela prossegue, eu, você, nós que almejamos curar-nos, nós vamos nos concentrar numa visão saudável do universo psicobiofísico, moral e espiritual desse ser integral. Nós vamos nos projetar no tempo, em condições de equilíbrio, ou seja, nos ver daqui a pouco em condições de perfeito equilíbrio, nos vermos recuperados, curados, assumindo as novas responsabilidades, porque isso acontece mediante um propósito, um projeto de vida nobre. Ou desenvolvendo as atividades que nós pretendemos concretizar. Então, mediante isto, nós vamos viajar dos nossos abismos vitais, instintivos, das sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, inteligências. Viajar do inconsciente para o consciente. A partir dos desejos de mudança. Construir pensamentos ou criar ambiências para que eles venham do ser profundo. E transformá-los em força de atração. Força de atração que vai entrar em conexão com outros seres, atraí-los, o espírito, a partícula infinitesimal do absoluto. Lembra da leitura inicial? Para que possa ser incorporadas na mente, no universo perispiritual biológico, na alma encarnada, e depois ser uma parte indissociável
do absoluto, que é o Espírito nesse caso. Está mais ou menos claro? Se não estiver, não se apavore, porque na sequência, já que hoje estamos no 13º programa, o ser integral, na sequência vamos falar do eterno aprendiz. Praticamente nós vamos rever tudo isso, porque eterno aprendiz, ele sempre vai, volta, recapitula, avança mais um passo, retorna, e sempre fazendo isso. Ele avança, adquire conhecimento, volta para dividir o conhecimento e testar suas habilidades. E é para isso que estamos aqui. E depois, na sequência, o discípulo devotado. Mais além, o apóstolo comprometido. São os próximos 4. Porque nós estamos vindo de 4 anteriores, que foi colocando as coisas em ordem, cuidar do corpo e do espírito, campo mental e corpos de expressão. Para terminar a nossa série, com o nascer da água do Espírito, o ser que despertou, o todo está em tudo e ser um com a totalidade. Se você está animado com a proposta, pedimos a vocês que sigam-nos em nossas redes sociais e acompanhe e fique atento para a nova programação do Projeto Despertar da Consciência, tanto no Facebook, quanto no Instagram, no YouTube, no Telegram, no Sparko, no Signal, no Pátria Book, no Rumble, no Grupo Espírita Gota de Luz, nas emissoras parceiras, nas plataformas de áudio do Spotify, tanto no Google Podcast quanto no iPhone Podcast. Agradecemos a todos os seres que já enviaram seus depoimentos. Se você desejar enviar o seu, ficaremos muito felizes de receber a experiência exitosa que você teve com esses conhecimentos. Então, basta gravar um vídeo, de preferência com o celular na horizontal, e enviar-nos pelo Telegram, ou, se não quiser aparecer, pode ser um áudio, envie pelo Telegram ou pelo Google Foto, Google Drive, o InTransfer, e nos envie o e-mail para pamela.odespertarc@gmail.com. E compartilhe os nossos vídeos a partir de cada plataforma para que o nosso canal, em qualquer lugar que você estiver, possa crescer. Se você está no YouTube e ainda não é inscrito, inscreva-se. Nos dê a honra da sua participação e colaboração. Clique no sininho para receber as novas postagens. Faça o seu comentário antes, dê o seu gostei ou não gostei. E, se possível, faça o compartilhamento com outros seres. Tudo isso vai ajudar na relevância do vídeo. Desde já, Namastê.